teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Graça e paz, igreja. Boa noite. Estamos essa noite aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Amém? E que essa canção seja a nossa adoração, que seja o nosso clamor essa noite, que possamos pedir: Jesus, venha e reina sobre a minha vida, reina sobre a minha casa, reina sobre a nossa nação, reina sobre toda a terra. Amém? Nesse período que estamos vivendo, um tempo muito difícil, de várias incertezas, né? Várias perguntas em o nosso coração, e o nosso coração se enche de ansiedade, como: o que vai ser amanhã? E o meu sustento, e a provisão, o meu emprego, aqueles que são autônomos também, né? E eu quero te dizer que a resposta para todas essas perguntas é Jesus. Jesus, Ele é a nossa provisão. Jesus, Ele é o nosso sustento. Jesus, Ele é a nossa cura. Jesus, Ele é tudo o que nós precisamos. Amém? Que você creia nisso. Eu não estou dizendo que Jesus é um gênio da lâmpada que você pede e Ele realiza desejos. Não, não é isso. Jesus, Ele é tudo. Tudo. Sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós não temos esperança alguma. Jesus é a nossa esperança, é a nossa alegria, é a nossa salvação. Nele nós encontramos resposta, nós encontramos cura. Amém? Que essa noite nós possamos, eu vou ler um versículo, na verdade uma oração. Eu queria que nós possamos orar junto essa mensagem que Jesus nos ensinou. Eu sei que em casa às vezes fica um pouco mais difícil se concentrar, mas eu quero te convidar a nesse momento se concentrar e louvar Jesus, porque Jesus continua o mesmo poder, o mesmo maravilhoso como sempre. Amém? A presença dele é real aqui, é real aí. Ele não está preso a quatro paredes de um prédio, não. Jesus é muito, 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 muito mais que isso. E Ele continua realizando milagres, curando, transformando, tirando a tristeza do nosso coração. Ele tem poder para isso, amém? Abra sua Bíblia lá em Mateus. Mateus 6, verso 9. Que você possa fazer essa oração comigo. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estar na tua presença, pela oportunidade de estar aqui para te louvar, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado por cada detalhe que o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Cada cuidado, Jesus. Nossa casa, da nossa família, dos nossos amigos. Te agradecemos, Pai. Nesse momento nós nos colocamos na tua presença para te adorar com todo o nosso coração, Jesus. Te pedimos, Espírito Santo, fique à vontade entre nós, te damos toda a liberdade, e que o Senhor possa reinar em nosso coração. Nós queremos te louvar com todo o nosso coração essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Vamos louvar o Senhor. Sobre toda a terra, tu és o rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vamos louvar o Senhor com alegria. Diga: sobre o meu pensar. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Consagramos todo o nosso ser a Ti.
Diga ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. 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 Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti, Jesus. Consagramos todo nosso ser a Ti. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-nos aqui, Jesus, para Te adorar. Eis-me aqui, Jesus. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Nos rendemos totalmente a Ti, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz de Jesus alcance a tua vida, o teu lar, a tua família. Você que está participando deste culto, você que está assistindo, seja onde você está, nós estamos aqui e você aí, para que juntos possamos adorar o Senhor, nos fortalecer em Jesus Cristo e também poder praticar algumas coisas que têm contribuído e ajudado muitas pessoas nesse tempo. A nossa oportunidade de ser solidários com aqueles que estão sofrendo financeiramente, solidários com aqueles que precisam de ajuda para se alimentar, solidário com os projetos sociais desta igreja, solidários com os projetos missionários desta igreja. E você pode fazer isso com aquilo que você tem nas mãos, com aquilo que está no teu coração. Talvez você diga, mas é tão pouco. Sim, talvez seja pouco aos seus olhos, mas quando nós fazemos isso em grande quantidade de pessoas, esse pouco se torna muito, e nós podemos alcançar muitas pessoas para a glória de Deus. Eu quero ler com você uma palavra de Deus que está em Provérbios capítulo 11, versículo 24,
a um ensino muito importante de um homem muito sábio na Bíblia, chamado Salomão. Salomão, observando a vida, ele percebeu algo que é muito especial para mim e para você, que diz assim: há quem dê generosamente, olha só, e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Aquele que é generoso em contribuir, ele desfruta dessa prosperidade que só Deus pode dar. E eu gostaria de convidar você a fazer isso nesse momento agora. Está aparecendo na sua tela as oportunidades que você tem para fazer isso. Quero convidar você a separar o seu dízimo, a sua oferta agora, consagrando a Deus. E você pode fazer isso agora, acessando o seu celular, a internet, o seu computador. Você pode entrar no site da igreja que está aparecendo na sua tela e fazer uma transferência através do PagSeguro, uma contribuição através do PagSeguro. Também fazer o seu TED ou DOC pela conta da igreja e na conta da igreja, seja pela internet ou indo ao banco que está aí na sua tela, mas também separando a sua oferta agora, para que você possa trazê-la aqui na igreja, de segunda a sábado, das 8 da manhã às 11 da manhã, está aqui o gasofilácio preparado, o álcool em gel, os envelopes. Você pode fazer isso. Separe a sua oferta, consagre a Deus. Eu quero orar com você e orar pela sua oferta agora. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado a Deus pela oportunidade de poder ser instrumento do Senhor para dar alívio a pessoas que estão precisando. Ser instrumento do Senhor, ó Deus, em contribuir com esta obra, com esta igreja missionária. Tantos projetos dependem da contribuição deste irmão que está separando agora a sua oferta para a continuidade do projeto Cristolândia, projeto Viver, capelania prisional, projeto Carona, os missionários desta igreja, pastores desta igreja. E a minha oração, Deus, é que o Senhor prospere aquele que está consagrando a sua oferta agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos cantar mais uma canção, adorar a Deus, e você vai poder fazer isso agora, separando a sua oferta, o seu dízimo, como um ato de adoração a Deus. Deus o abençoe, em nome de Jesus. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor.
Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abordam. Há um lugar onde seus medos não te envenenam. Há um lugar que quando se perde aqui se ganha. Esse lugar no Senhor. Esse lugar é 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 no Senhor. É tudo que eu preciso, Jesus. É tudo que eu mais preciso, Jesus. É tudo que eu preciso, Jesus. É tudo que eu mais preciso, Jesus. É tudo que eu preciso, Jesus. É tudo que eu mais preciso, Jesus. É tudo que eu preciso, Jesus. É tudo que eu mais preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Pai. Sem ti eu nada sou. Sem ti eu nada sou. Sem ti eu nada sou. Jesus, Jesus. Se você pode nesse momento, feche seus olhos. Comece a adorar Jesus. Comece a dizer o quanto você o ama, o quanto somos dependentes dele. Em ti encontro paz, em ti encontro amor. Minha alma repousa em ti. Toda ansiedade vai embora, todo medo vai embora, toda dor vai embora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tu és tudo, 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 tudo que eu preciso, Pai. É tudo que eu preciso, Jesus. É tudo que eu mais preciso, Jesus.
És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu mais preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu mais preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. Tudo que eu preciso. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, nós vamos ouvir a voz de Deus, a vontade de Deus revelada na tua vida através da sua palavra. E a minha expectativa, mas também a minha convicção, é que você será, através da palavra de Deus, fortalecido, encorajado, restaurado nesta noite, em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia comigo, Evangelho de Mateus, capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 21. E se você não está com a sua Bíblia aí, eu quero que você me acompanhe nessa noite. Que se livre de toda distração, para que você possa se alimentar da boa palavra de Deus e ser tremendamente fortalecido. Versículo 22 diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. E quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ter ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Queridos, que palavra especial da parte de Deus para as nossas vidas, mas que palavra especial da parte de Deus para os nossos dias. O texto começa no versículo 22 dizendo assim: logo em seguida do quê? Os versículos anteriores relatam a experiência dos discípulos quando Jesus multiplicou poucos pães e poucos peixes para alimentar uma multidão de mais de 15 mil pessoas. Sabe o que é isso, queridos? A ciência, ela não consegue explicar como é possível 5 pães e 2 peixes alimentar uma multidão de mais de 15 mil pessoas, 5 mil relatadas no texto, mais mulheres e crianças que estavam lá. A ciência não consegue explicar como é possível um homem como Lázaro, morto há 4 dias,
em estado de decomposição, cheirando mal, ser ressuscitado depois de 4 dias da sua morte. A ciência não consegue explicar como é possível, como nós ouvimos domingo passado, a multiplicação de uma pouca quantidade de azeite, sendo ela multiplicada em dezenas ou centenas de vasilhas de azeite. Como é possível? A ciência não consegue explicar como é possível um homem andar sobre as águas como Pedro andou e não se afundar por alguns momentos. Como é possível? Sabe por quê, queridos? Simplesmente é milagre. E milagre não se explica, milagre se crê e pronto. Foi exatamente isso que aconteceu com Pedro, queridos. E a palavra de Deus diz em João capítulo 20: se todos os milagres de Jesus fossem relatados, não haveriam livros suficientes para descrever. E aqui nós entramos nessa história tão linda, na experiência de Pedro e os discípulos, quando estavam dentro de um barquinho, e Pedro, nessa experiência, ele experimentou um milagre sobrenatural, quando estava enfrentando uma grande tempestade naquela madrugada, mas também um medo que assolou o seu coração. E nessa noite eu queria olhar para esse texto e encontrar na Bíblia encorajamento para a sua vida, fortalecimento para a tua vida, segurança para a tua vida. Queridos, nós podemos, como Pedro, experimentar um milagre no meio da tempestade em que nós estamos vivendo, no meio desse tempo tão difícil, em meio a esta pandemia, em meio a tantos relatos de mortes, em meio a essa crise econômica, em meio a essa crise política, em meio a essa crise moral que nós estamos vivendo na nossa nação. Como experimentar o milagre? Em primeiro lugar, eu destaco nesse texto, para experimentar o milagre como Pedro experimentou. Primeiro, eu e você, nós precisamos aceitar e receber as palavras de Jesus, porque Pedro estava enfrentando 2 grandes problemas. O primeiro, relatado no texto, é a tempestade. Ele estava ali de madrugada. O texto diz que o barquinho que estava com seus amigos estava sendo castigado pela força das ondas, estava sendo açoitado pelos ventos contrários que batiam contra ele. Mas no meio dessa tempestade, o seu coração, além disso, ele foi tomado por um problema maior do que a tempestade, queridos. O maior problema que ele enfrentou talvez seja o problema em que você esteja passando, é o medo, queridos. O texto diz em vários momentos aqui que eles estavam aterrorizados. Diante da tempestade, diante dessa situação, eles estavam aterrorizados, cheios de medo, porque o medo paralisa. O medo tem o poder de paralisar as nossas vidas. O medo esgota as forças. Mas além disso, o medo, ele tem a capacidade de distorcer a visão da realidade. Você percebe isso nesse texto? Porque quando estavam nessa situação e Jesus estava caminhando do seu lado, eles olharam para Jesus e disseram: é um fantasma. O medo tem um poder de fazer isso. O medo tem um poder de distorcer a visão e nos levar a enxergar um problema que não existe. O medo tem o poder de potencializar situações tão comuns e nos levar a enxergar coisas que não existem. O medo faz isso. Pessoas que sofrem com o síndrome do pânico e tem sido potencializado em meio à pandemia, sabem disso. Situações tão comuns, tão corriqueiras, que
talvez para você é tão comum, mas para pessoas que estão enfrentando o terror do medo, se tornam situações tão difíceis. Queridos, nós percebemos que a situação, a solução para mover isso, para mudar isso, síndrome do pânico, doenças emocionais, depressão, paralisia que o medo pode trazer, só pode ser vencida com Jesus, como foi na vida de Pedro. O texto diz que no meio dessa tempestade, no meio do medo, Pedro pôde andar sobre as águas de uma forma sobrenatural. Eu enfrentei uma situação muito parecida com essa. Há muitos anos atrás eu estava num projeto missionário, lá no Amazonas, no Rio Madeira, e junto ali com aquele casal de missionários, com duas crianças tão pequenininhas, eu me lembro que estava começando a escurecer, e aí veio uma tempestade ali no Rio Madeira, e eles chamam aquilo de banzeiro, e naquele banzeiro, o vento batendo nas águas, e aquele barco balançando. Naquele momento meu coração ele foi tomado de medo, de insegurança, e de repente naquele medo eu comecei a falar: meu Deus, cuida da Vanessa lá em casa. Já comecei a me preparar para aquilo que poderia vir, comecei a me preparar para a morte, eu só enxergava a morte. De repente naquele pavor, naquele medo, eu olhei para o lado, queridos, e aquele pastor, aquele missionário, cantando, dirigindo o barco com a sua esposa, e as crianças cantando do lado dele. Eu falei: meu Deus. Eu pude ir para a Bíblia, e a palavra de Deus, ela dizia assim para mim: quando você passar pelas águas, você não vai se afogar. Quando você passar pelo fogo, não vai se queimar. E eu confesso para você, queridos, que na medida que aquela palavra ela foi entrando no meu coração, todo o medo foi embora, e eu comecei a cantar com eles. O medo paralisa, o medo neutraliza, o medo nos faz enxergar aquilo que não existe, queridos. Agora tudo mudou na vida de Pedro, mudou na minha vida quando eu ouvi a palavra. E na vida de Pedro também foi assim. Pedro só conseguiu vencer o medo, Pedro só conseguiu vencer a tempestade e andar sobre a tempestade quando ele andou sobre as águas. Em primeiro lugar, quando ele ouviu a voz de Jesus, quando ele recebeu a voz de Jesus. E a voz de Jesus naquela tempestade dizia para ele: Pedro, coragem, Pedro. A voz de Jesus, queridos, no texto que nós lemos, dizia para ele: Pedro, sou eu. A mesma expressão que Moisés ouviu quando perguntou para Deus o seu nome, dizendo: Senhor, quando os israelitas perguntarem o seu nome, que direi? O Senhor disse: diga, eu sou. A mesma expressão que Jesus disse no Evangelho de João, dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. Ou seja, uma expressão que revela, queridos, a divindade de Jesus. Pedro dizia: Jesus, sou eu. Pedro, eu sou Jesus, eu sou Deus que se esvaziou da sua glória e estou aqui. Essa expressão revela de uma forma tão especial na vida de Pedro, na minha vida e na sua vida, a divindade de Jesus, dizendo: eu estou com você e posso estar com você em todos os momentos. Que coisa linda essa revelação, quando ele diz assim: olha, sou eu, ou seja, eu sou Deus que posso estar com você no meio da tempestade. Eu sou Deus que posso estar com você no meio do pânico, da depressão, do medo. E Pedro ouviu aquela voz, Pedro recebeu aquela palavra. Jesus disse: sou eu. Não só isso, ele disse: não temas, não tenha medo. Jesus disse, não só isso, Jesus disse: venha a mim. Queridos, que coisa linda. Sabe o que é a expressão que é essa? Quando nós ouvimos a voz de Jesus, quando nós recebemos, quando nós aceitamos a voz de Jesus, porque
Porque quando Jesus andou ali na Palestina antiga, muitos o rejeitaram, muitos não deram crédito à voz de Jesus, mas quando Pedro não só ouviu a voz de Jesus, mas aceitou a voz de Jesus, ele pôde experimentar o milagre de andar sobre as águas, queridos. A tempestade na sua vida pode ser a pandemia. Essa situação difícil na sua vida, ela pode ser a crise econômica que você talvez esteja vivendo e que o Brasil está vivendo. Essa situação de medo talvez seja na sua vida a crise econômica que você está vivendo na sua empresa. Essa situação de medo talvez seja a enfermidade ou o medo que assola o teu coração, domina o teu coração, e que te faz enfrentar situações como Pedro e os discípulos enfrentaram, enxergando coisas que não existem, enxergando problemas que não existem. Talvez você que está assistindo esta mensagem tem sofrido com a síndrome do pânico, ou doenças emocionais como a depressão, que tem paralisado a sua vida. Ei, a boa notícia para você é que o mesmo Cristo que estava andando sobre as águas com Pedro, é o mesmo Cristo que está falando com você hoje e agora, capaz de tirar você do medo. Queridos, naquelas palavras que Pedro ouviu, ele recebeu encorajamento do céu. Quando eu e você ouvimos a palavra de Jesus, nós recebemos encorajamento do céu. Coragem, não temas, eu estou aqui, venha a mim. Não é autoajuda, queridos, não, mas é a ajuda do alto. Não é autoajuda, não, mas é encorajamento do céu, que é capaz de transformar todo medo em coragem, que é capaz de nos libertar de toda depressão ou doenças emocionais como pânico, e nos fazer mais que vencedores em Cristo Jesus. Coragem, está dizendo Jesus para você nesta noite. No meio da pandemia, no meio da crise econômica, no meio do impossível na tua vida, no meio da tempestade que você está passando, Jesus está dizendo para você: coragem, não tenha medo. Por quê? Porque eu estou aqui, porque eu sou Deus Emanuel, Deus conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus dizendo para você nessa noite: coragem, porque eu estou dizendo: venha a mim, que eu fortalecerei o teu coração, libertarei a tua vida. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. No meio da sua tempestade, no meio da luta que você tem passado, queridos, a única forma de vencê-la, de superá-la, é quando Jesus, Ele fala com você, é quando Jesus ministra na tua vida. E a palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Jesus, Ele fala com você, como falou com Pedro, e só fala através da sua palavra. Queridos, preste atenção. Você receberá encorajamento do céu sobre a tua vida, sobre a tempestade, sobre o medo, quando Jesus falar com você através da palavra, e Ele fala através da Bíblia. Ele fala quando você abre a Bíblia, quando você lê a Bíblia, você recebe encorajamento para andar no sobrenatural. Quando você crê na mensagem bíblica, quando você medita na mensagem bíblica, você recebe encorajamento para andar sobre as águas. Ei, é isso que a Bíblia está ensinando para mim e para você nessa noite. Então, meu amigo, leia a Bíblia,
medite na Bíblia, receba a palavra, se alimente da palavra de Deus. Quando você a lê, obedeça a palavra e pratique a palavra. Mas além disso, para experimentar este milagre sobrenatural que Pedro precisou, que eu preciso e você precisa em dias tão difíceis, além de receber a palavra que só Jesus pode nos fortalecer, foi necessária uma atitude de Pedro. Versículo 29 diz assim: olha, Jesus disse para ele: venha. Respondeu Jesus. Então, em consequência do convite, Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. Preste atenção, para experimentar o sobrenatural, para viver o milagre, hoje em nosso tempo, como Pedro viveu, o texto diz que Pedro, ele saiu do barco, e andou sobre as águas na direção de Jesus. Ei, preste atenção, Pedro só andou sobre as águas e experimentou o milagre quando ele saiu do barco. Você precisa sair do barco. Sabe o que é isso, queridos? Existem passos de fé que você precisará dar. Existem atitudes de fé que você precisará dar. Josué capítulo 3, Deus retira o povo do Egito e o leva em direção à terra prometida. Mas entre a terra prometida e o lugar em que o povo estava, havia o Jordão, e a Bíblia diz que o Jordão estava transbordando. E a palavra de Deus para o povo foi dizer assim: olha, o Jordão, ele vai se abrir e vocês entrarão na terra prometida. Mas esse milagre só vai acontecer, diz o texto, quando o sacerdote pisar na água. O Jordão só se abriu quando o sacerdote pisou na água. O milagre só aconteceu na vida de Pedro quando ele saiu do barco. O milagre só acontece e acontecerá na minha vida e na sua quando você sair do barco. Ei, Deus está dizendo para você, você vai precisar sair do barco. O barco para Pedro era o lugar mais confortável, era o lugar mais seguro que ele poderia estar naquele momento. Queridos, milagre acontece na minha vida e na sua quando nós saímos da zona de conforto. E nesse momento você precisará sair do barco, você precisará dar passo saindo da sua zona de conforto, de um lugar que para você é um lugar de segurança. Haverá momentos na vida em que você vai precisar fazer isso, e talvez esse seja o momento de você sair da sua zona de conforto. É tempo de fazer isso, trabalhar em outras áreas que você nunca trabalhou, fazer coisas que você nunca fez. A Mary, ela se formou, fez faculdade, mas ela está agora vendendo semijoias, e Deus tem abençoado a vida dela, e tantos irmãos tendo que reinventar, trabalhar em outra área, fazer outras coisas, talvez entregar pizza, sei lá, mas é o momento de você sair do barco, arriscar. É tempo de arriscar, enfrentar a tempestade, enfrentar a pandemia, enfrentar a crise financeira. Saindo do barco, você vai precisar sair do barco e talvez assumir o seu chamado que Deus fez na sua vida há tanto tempo, mas só agora você percebe que você precisa sair da sua zona de conforto. Querido, saia do barco e experimente o milagre na sua vida como Pedro experimentou. Deixe a sua zona de conforto, a sua zona de segurança, e o milagre vai acontecer na sua vida de uma forma sobrenatural. Mas terceiro e último lugar, versículo 30, queridos, o texto diz: mas quando ele reparou no vento, Pedro afundou. Para experimentar o milagre, você precisa olhar só para Jesus Cristo. Se você olhar para o lado, você vai afundar.
Se você olhar para pessoas, você vai afundar. E talvez você tenha afundado e tem te levado, queridos, a fundos do poço, emocionalmente falando, ou financeiramente falando, porque você tem tirado os seus olhos de Jesus e olhado para as circunstâncias, olhado para a força do vento, olhado para a tempestade, olhado e ouvido as más notícias, e isso tem afundado a sua vida. Ei, Deus está falando com você e dizendo: é tempo de você olhar só para Jesus, ouvir só Jesus, confiar só em Jesus, queridos. Se você olhar para o lado, você vai afundar. Quando ele reparou, ele afundou enquanto ele estava. Que coisa linda! Aquela tempestade, o vento, aquele medo nos discípulos. De repente Jesus fala: venha, Pedro. E ele sai do barco e ele começa a botar o pé direito sobre as águas e começou a botar o esquerdo, e ele começou a andar. Eu imagino a alegria, porque milagre quando acontece é assim, a gente não explica. A gente é tomado de uma euforia, de um gozo tremendo, e foi isso que aconteceu com Pedro, e ele andou sobre as circunstâncias. Deus está chamando você, neste tempo do impossível, a andar sobre as circunstâncias da sua vida. Mas quando ele olhou para o lado, ele reparou o vento, ele reparou a tempestade, as circunstâncias, ele afundou. Há muita gente afundando, porque tem olhado para as circunstâncias. Autor de Hebreus 12:2 diz assim: tenham seus olhos fixos em Jesus, autor e consumador da sua fé. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz assim: porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. Ou seja, você precisa olhar com os olhos da fé, porque quando Pedro olhou com os olhos da fé, ele andou sobre as águas. Não olhe para as circunstâncias difíceis, não olhe para o impossível na sua empresa, no momento que você está vivendo. Olhe só para Jesus e você não vai afundar. Olhe somente para Jesus e experimente o milagre. Amados, nesse período tão difícil, talvez o período mais difícil que eu já vivi em toda a minha vida, mais difícil, tantas más notícias, tanto sofrimento, ver tanto sofrimento na vida das pessoas. Nós precisamos olhar para esse texto e passar por esse momento difícil, superar esse momento e vencer esse momento, como Pedro venceu, fazendo as mesmas coisas, aceitando as palavras de Jesus, saindo da nossa zona de conforto, saindo da nossa zona de segurança e reaprender, mas também olhando só para Jesus. O texto diz que imediatamente quando ele começou a afundar, Jesus estendeu a sua mão, o segurou e o salvou. Quem sabe você tem afundado e está afundando. As mãos de Jesus estão sobre a tua vida nesta noite, para mudar a tua vida e a tua história e salvar você. Entregue hoje a sua vida para Jesus Cristo. Receba nesta noite aquele e somente aquele que pode te salvar. Não são os médicos, não é o medicamento, não é o poder político, não, mas Jesus Cristo, que esteve com Pedro e está com você nessa noite. Entregue a tua vida para Ele. Tão simples, é só você dizer: Senhor Jesus, me socorre, eu preciso de ajuda, e eu quero nesta noite entregar a partir de hoje toda a minha vida nas tuas mãos, e você viverá e experimentará o milagre na sua vida. Você crê nisso, queridos? Eu quero encorajar você a fazer isso. Essa semana será uma semana muito desafiadora para você, mas poderá ser uma semana a marcar a tua vida com grandes milagres da parte de Deus. Então, meus amigos, meus irmãos amados, ouça
e receba as palavras de Jesus através da Bíblia. Saia do barco e olhe só para Jesus, e você viverá um milagre na sua vida em nome de Jesus. Nós vamos cantar mais uma canção. Eu queria que você fizesse dela a sua oração, recebendo esta palavra para te encorajar com o encorajamento do céu sobre a tua vida. Levante as suas mãos aos céus e receba a bênção do Senhor. Que o glorioso amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, que está aqui e que está aí na sua casa, sejam derramadas sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima quarta-feira às 20 horas. Deus te abençoe. Os ventos tentam me afastar e me dizer que estou só. O medo tenta me parar. Eu creio em ti, eu creio em ti. Se pelo vale eu passar, e se a morte me cercar, se a minha fé estremecer e a figueira não florescer,